primeiro lugar, muito obrigado por eu ter sido convidado para participar deste encontro que me foi feito através do meu prezado amigo Sebastião Neto. E para uma alegria minha de estar aqui com esta presença significativa de vocês todos, muito mais próximos da minha idade, mas outros bem mais jovens, o que anima a hipótese de que a renovação possa se refletir de maneira efetiva nos vários aspectos da vida nacional. De toda maneira, eu digo que, estando aqui, me vem necessariamente lembranças antigas de uma época em que o movimento sindical cresceu em significação muito grande naquele período. Sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas também, Pernambuco também, não diria o país inteiro, mas uma parte expressiva do país, a área sindical, nos vários aspectos, jogou um papel muito significativo na vida nacional. Não vou fazer eu recordatório desse tempo, sobretudo no auditório, onde há figuras que viveram isso intensamente e dispensariam eu estar dando informações. Mas apenas eu diria que eu recordo com enorme lembrança o período dos chamados pactos intersindicais. Foi um período de uma irradiação no movimento sindical muito grande. Os vários sindicatos a interrelacionar-se de Estado a Estado, fora do Estado, e com isso dando uma dinâmica às lutas sociais muito grande e refletindo-se na participação política, eu diria, mais aberta ou mais liberal ou mais participante, através de tantas e tantas atividades na própria vigência do parlamento. Eu recordo, assim, muito de passagem, dentre tantas que aqui nesse instante eu fico me aguçando a memória da chamada relação intersindical do chamado Pacto de Ação Conjunta. O Pacto de Ação Conjunta que remonta a outubro de 1963, e com aqueles que são mais ou menos da minha idade, embora mais jovens, porque aqui, pelo que eu sinto, quem é da minha idade, eu tenho a impressão só o Neto está perto, o resto não está muito não, o nosso senador. Mas eu não posso esquecer que esse período do Pacto Intersindical, que realiza uma greve em São Paulo de 700 mil trabalhadores. Não é graça. 700 mil trabalhadores na greve de outubro de 1963. De 700 mil trabalhadores que sacudiram São Paulo e as cidades mais próximas, Jundiaí, etc. E numa sequência que eu não avanço muito, só digo como aquilo foi um salto qualitativo, a meu ver, do movimento sindical e, portanto, da avançada social nas várias áreas políticas do país. Digamos, partidos como o Partido Trabalhista Brasileiro, no qual eu fui militante, Partido Socialista, etc., tiveram, desse movimento sindical a quero me referir, uma interferência muito grande como projeção de atitudes, posições, eu diria, de contribuição
Essa greve, por exemplo, dos 700 mil, que seguramente vocês todos, por parte de todos, sabem de sobra o quanto foi, do que resultou de êxito excepcional. A começar pela própria vitória da campanha dessa greve, que reivindicava um reajuste salarial de 100%. Fazer uma luta sindical reclamando de saída, uma vitória de 100%, era quase que algo inacreditável. Mas foi essa a proposição. Não se deu os 100%, senão 80% da reivindicação foi vitoriosa. É fantástico. O que foi a repressão policial do governo do Estado na época foi brutal. Foi brutal. Mas desse movimento, outro aspecto que eu vejo, isso aqui eu posso relembrar, com enorme significação, que foi dele surgiu o chamado CGT. O CGT que, na verdade, passou a ser a forma de coesão mais avançada entre os vários movimentos sindicais em Santos, em São Paulo e no Nordeste. E dele se criando algo que eu não posso esquecer de relevar, que na Central Única, disso o CGT vai nascer a Central Única. Qual é a importância que eu olho para trás e festejo? É que eu saí logo mais para o exílio, o golpe de 64, e vivi o exílio mais de 12 anos. Mas vivi no Uruguai, vivi no Chile, vivi na Argentina, em todo lugar você tinha a Central Única dos Trabalhadores. Nós não tínhamos ainda então uma Central Única dos Trabalhadores. É o CGT que faz nascer a Central Única dos Trabalhadores. Eu coloco isso para dizer como um movimento aparentemente limitativo e irradiou-se naquele período de uma maneira mais do que importante. E isso eu diria também do reflexo que foi para a organização sindical no campo. Né? Os trabalhadores rurais passam a ter uma presença na vida pública, na vida social, que antes não havia nenhuma praticamente. Era mais simbólico aqui e ali, e numa área como era a região rural de tragédia. Porque o que era o salário no campo, dói só de imaginar o que era. O que era a repressão, dói só de imaginar que era. Isso tudo com o surgimento dos sindicatos rurais, que teve o apoio, inclusive, do Ministério, inclusive meu, que eu era ministro do Trabalho na época, foi de sacudir realmente a sociedade no campo para atividades como, por exemplo, a pregação pela reforma agrária. É nesse período que a pregação pela reforma agrária deixa de ser algo sugerido aqui e ali por algum intelectual de vanguarda para se transformar num fato real na sociedade. E nessa fase, eu acho, sem querer fazer aqui nenhuma recordação pessoal de um período que eu vivi diretamente no Ministério do Trabalho, eu diria a enorme significação que João Goulart passou a ter na pregação da reforma agrária no país, que é realmente algo imensamente significativo. E da organização dos sindicatos rurais a um extremo inacreditável, porque isso já então no parlamento propriamente dito, a dividirem-se as forças aqui, ali, acolá. Eu me lembro assim, a tentativa só para acabar, sem alongar-me, que é desnecessário que eu faça, de algo que foi num certo instante. Já na saída de Getúlio Vargas, antes, portanto, do suicídio, em que ele propõe, mandando ao Congresso Nacional, um projeto de lei dando aos trabalhadores do campo o acesso ao IAPI, ampliando as áreas de possibilidades sociais para a mulher no campo. E essa atividade que assim se deu,
logo em seguida foi sufocado pelos grandes empresários do campo desde logo, mas aí uma figura chamada Ferdinando Ferrari, se a memória não me falha, assumiu esse projeto como se fosse dele próprio e se jogou numa grandeza tal de sucessivos projetos de lei reiterados, porque eram sufocados no Congresso Nacional, mas eram sufocados, eram ressurgidos pela mão desta figura extraordinária, a tal ponto que, num certo instante, depois de 4 vezes ele reincidir, foi aprovado como lei que criou o Estatuto do Trabalhador Rural. Foi um salto de enorme significação. Eu paro por aqui só para dizer que a luta política naquele instante tive uma significação transcendente. A luta sindical passa a ter uma importância na atividade política naqueles anos da maior importância e de reflexo, inclusive no campo. É o território já dos trabalhadores rurais, mas era dos camponeses, das ligas camponesas que surgem também, a ponto de termos uma presença da CONTAG representando os sindicatos do rural das ligas camponesas que eram até então inexistentes. Isso tudo numa correlação com o que eu chamaria a área avançada politicamente dentro do PTB, sem dúvida, no Partido Socialista, mas e também ali e ali. Foi um período de renovação, eu diria de pregação e de angústia, porque desse quadro de ascensão houve, como é todo mundo sabido, o outro lado da moeda, que foi a inaceitabilidade dos setores reacionários de que isso se processasse adiante, do que acabamos de ter nada mais, nada menos do que o golpe de Estado de 1964. Termino. São muitas as razões que nos levaram ao golpe de Estado de 1964. O lado econômico, sem dúvida. A nossa dívida externa com os Estados Unidos, sem dúvida. Mas as grandes influências internacionais para quererem intervir nos destinos do país, como era o caso da Petrobras, como era o caso de querer transformar a Petrobras em ao acesso direto das grandes empresas internacionais, sobretudo dos Estados Unidos. Tudo isso se projeta numa, eu diria, grandeza de força nova, que foi resultante não apenas desses aspectos da política maior, econômica, etc., mas foi do ressurgimento nacional dos homens, além da fábrica, do território pelo país afora. Isto deu-nos grandezas naquele período, mas deu-nos tragédias por igual. Me perdoe, meu caro Neto, se lhe despedir demasiado, mas só para dizer que eu festejo que haja reuniões assim. Festejo que haja reuniões assim, que nos devem olhar um pouco para o passado, medir com as coisas avançam, às vezes bem que não certo, e a importância de temas claros, que para isso é preciso articular, é preciso mobilizar. Se vocês me permitem, é preciso ter esse salão lotado. E eu gostaria de montar aqui com esse salão lotado. Aqui mais 50 pessoas. Perdoe-me que eu diga, acho aquém do que o dever de cada um de nós nos dias que nós estamos vivendo. Porque eu não vejo no momento atual uma inquietação que alguns imaginam ter. Eu vejo um quadro de inquietações crescentes. E esse quadro de inquietações crescentes não vai bater lá no alto só, bate aqui, bate naquilo que nós chamamos do povão. Neto, graças por você ter me visitado, me ter levado esse livro maravilhoso, desse tamanho de valor, que é o Martinelli. E eu não tenho aqui por que fazer, senão eu não paro
dos grandes líderes sindicais desse período. Todos eles deixaram história. É o que o Martinelli está hoje recebido aqui. Que isto se multiplique. E que, quem sabe, possamos ter numa próxima Assembleia presença de dirigentes jovens, dirigentes estudantis. Eu acho que será muito importante que o dirigente sindical possa, de repente, ouvir como dirigentes sindicais de ontem ou de hoje falam e atuam, para que se reflita também neles uma percepção que, a meu ver, estamos relativamente carentes ou não a critério, a que, ao meu ver, precisamos. Pela manhã eu fico feliz com a reunião de hoje. E a gratidão pela gentileza com que cada um me tem recebido aqui no fundo da alma.